Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Eu estou aqui, Rosana Carvalho, para falar um pouquinho mais para vocês sobre repositórios arquiteturais. Se inscrevam no canal, deem seu like para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse. Bom, vamos falar um pouquinho antes da definição do que é um repositório arquitetural. Bom, o repositório arquitetural é um banco de dados, resumindo, né, o conceito de repositório, ou seja, onde dados repousam, né, um banco de dados no qual elementos do metamodelo são instanciáveis. O que é isso? Você consegue criar instâncias de entidades de um metamodelo. Isto é, eles recebem dados para posteriormente serem trabalhados e reutilizados pela corporação. Então, um pouquinho mais adiante ou em outro vídeo até, vocês vão ver melhor o conceito de metamodelo. Mas, fazendo um resumo aqui breve para vocês, um metamodelo é composto de entidades. E essas entidades, uma aplicação, por exemplo, é uma entidade, você consegue instanciar ali uma aplicação XPTO, por exemplo, a aplicação de contas a pagar, a aplicação de contas a receber, um SAP e dentre outras aplicações, são instâncias de entidade daquele metamodelo. Então, imagine você com um repositório lotado dessas entidades. Então, teriam entidades da aplicação, né, instâncias da aplicação, a entidade processo com seus processos, a entidade atores de negócio com seus atores, visão, missão, enfim, todas as entidades que a empresa optou por estabelecer no seu metamodelo, certo? Então, antes de popular um repositório, é importante que se discuta o que vai ter no seu metamodelo, o que a corporação quer como entrada. Essa seta inicial aqui, ela está resumindo a entrada de dados nesse repositório. E essa entrada de dados, para ela acontecer de uma maneira significativa e não perdida, deu uma travada aqui novamente, pessoal. Eu vou ter que parar. Opa, voltou. Então, para que aconteça o trabalho do arquiteto, né, usando o repositório arquitetural de uma forma centralizada, é preciso que exista uma ferramenta, tá? Então, que foi o que eu coloquei aqui, o que habilita um repositório existir e ser manipulável é uma ferramenta de arquitetura. Sem uma ferramenta, os dados eles não ficam centralizados para serem reutilizados. Né? Os dados vão ficar espalhados pela corporação. Os dados vão ficar, por exemplo, em planilhas Excel, no Word, no PowerPoint, que é comum ver isso, né, em algumas organizações. Não estou dizendo que sem um repositório o trabalho de arquitetura não anda, ele pode até caminhar, mas não é o ideal, porque as pessoas não vão conseguir reutilizar a informação de uma maneira fidedigna. Você não vai ter uma informação centralizada que é aquela que é a informação real, a informação central que eu devo utilizar, aquele dado, né, de ouro ali, aquele dado específico para que você trabalhe com ele em relatórios, em dashboards, enfim, que são todas as saídas desse repositório. Então, tendo uma ferramenta, as coisas ficam mais organizadas, né? Você consegue distribuir melhor o trabalho para os arquitetos, cada um sabe do seu papel. Então, essas são algumas das vantagens de um repositório arquitetural. As entradas, como eu disse, né, elas se resumem ali no metamodelo, no que a gente olha para o metamodelo e as perspectivas que a empresa tem em cima dos dados que ela quer imputar dentro do repositório. Então, eu estou trazendo aqui a perspectiva do Zachman, né, nessa primeira figura, onde ele tem ali dividido a empresa nas perspectivas de negócio, do arquiteto, do engenheiro, do técnico,
e a empresa, a perspectiva empresarial. Então, nessa figura, onde toda a empresa é mapeada pelo John Zachman, né, o pai da arquitetura, eu já falei dele em outros vídeos. Travou de novo aqui, pessoal, me desculpem, deixa eu ver o que está acontecendo. Pronto, voltou. O John Zachman, né, ele traz essa ontologia pra gente. O que tem por trás, né, desse framework de John Zachman? Um metamodelo. Né? Ele divide ali a empresa em caixinhas. E quando a gente tem uma linguagem para definir um metamodelo, quando você entra em discussão com a tua equipe e você vai capturando algumas informações ali de início, então, por exemplo, a empresa quer saber quantas aplicações ela tem, quantas são as aplicações que respondem a risco de crédito, a risco de negócio. Então você já vai conseguindo entender que essas informações elas precisam estar no repositório. E com isso você vai criando o seu metamodelo, enfim. Tem várias formas de se fazer, né? Em outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais disso para vocês. Mas resumidamente, essas informações iniciais que eu falei vão para dentro desse repositório, né? Aqui à direita a gente tem o metamodelo do Archimate, que é uma linguagem padrão de arquitetura corporativa, eu já falei dela no canal um pouquinho. Aqui, brevemente, vocês têm também um metamodelo dividido em camadas, né? Dividido em domínios arquiteturais. Então, esses domínios, eles são discutidos e para cada domínio, para cada entidade, você também faz essa captura de informações focada, né, nessas entidades e leva essas informações para o repositório. Resumindo, é isso, tá? De entradas, a princípio, se a empresa não quiser usar o metamodelo como escopo, ela vai utilizar a entrada de dados no repositório de outra forma. Então, vamos agora para o slide de saídas, né? Quais são as saídas? Então, a partir do momento que eu tenho meu repositório preenchido de informações, as saídas são as respostas para o que eu quero responder no dia a dia, são para as perguntas que eu faço no dia a dia, né? Então, relatórios Word, gráficos, métricas de débitos técnicos, inclusive, SLAs diversos em cima das aplicações, em cima dos processos. Eu consigo, em cima do dado que sai, da informação que sai, eu consigo modelar essa informação para sair um outro tipo novo de informação, tá? Mas basicamente, todo dado que eu inserir no repositório, ele vai sair de uma forma formatada de acordo com a capacidade da ferramenta que você escolheu. Né? Aqui nesse exemplo, quais aplicações realizam um processo de contas a receber? Então, é a CIREC, né, o Sistema de Recebimentos, e o SAP. Essa é a resposta para essa pergunta. Essa pergunta... Nossa, travou de novo, pessoal. Peço desculpas para vocês. Aí, voltou. Vamos, assim, pensar, né, nesse repositório como, então, a parte central, né, ali, o motorzinho que faz o time de arquitetura trabalhar, que faz a arquitetura corporativa de uma empresa girar. Você pode ter um repositório para arquitetura de soluções e software também específicos, com alguns modelos direcionados, você vai conseguir desenhar uma série de diagramas dependendo da linguagem que a ferramenta te oferece, né? Então, de um repositório, a gente, enfim, pode ficar falando aqui ter vários assuntos aí oriundos, né, da informação de repositório, do tema de repositório para vocês, mas hoje o que eu queria falar era isso, tá? Resumindo e concluindo, a gente
tem na empresa essa opção de ter um repositório de arquitetura corporativa, ao passo que uma ferramenta é adquirida, tá? Então você pode criar o seu repositório num Access, por exemplo, né? No banco de dados ali da Microsoft. Você pode até, mas você não vai ter a interface para manipular esses dados. Você vai fazer o input dos dados, mas você não vai conseguir desenhar um diagrama, né? Que é muito útil, uma série de diagramas para arquitetura corporativa. E os relatórios não tem diversas formas de relatórios. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre ferramentas, tá bom? De arquitetura. E aí a gente vai poder falar um pouquinho mais dessas capacidades. Mas eu acho que por hoje vocês entenderam ali, né, a entrada, o processamento dos dados no repositório e a saída, né? Concluindo então esse tema. Espero que tenham gostado. Deem joinha, deem like aí no canal e a gente volta no outro dia com mais temas para vocês. Tchau, tchau.